Você já se perguntou o quanto da sua verdadeira essência fica oculta atrás das máscaras que usa no dia a dia? A sociedade nos ensina a adotar personas para navegarmos nas complexas interações sociais, mas essa prática pode estar escondendo o nosso eu mais profundo e verdadeiro. A verdade pode ser desconfortável. Essas máscaras sociais, ao invés de proteger, muitas vezes distorcem e limitam nosso potencial. Neste vídeo, vamos explorar como a persona pode ser uma prisão disfarçada de proteção e como você pode começar a descobrir o seu verdadeiro eu, libertando-se das amarras que impedem seu crescimento pessoal e sucesso. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta que pode transformar a forma como você se vê e interage com o mundo. O espelho revela mais do que apenas a nossa aparência. Ele nos mostra a face verdadeira que muitas vezes escondemos atrás da máscara social. Esta máscara, conhecida como persona, é a representação que usamos para interagir com o mundo, muitas vezes camuflando nossa verdadeira essência. Por exemplo, alguém que é reservado na vida pessoal pode usar uma persona extrovertida em eventos sociais para se adaptar às expectativas dos outros. Uma estratégia que pode parecer eficaz, mas frequentemente nos distancia de quem realmente somos. Ao ajustarmos nossa persona conforme o contexto, estamos moldando nossa identidade para se encaixar nas demandas externas, uma forma de adaptação social. Essa prática é útil, mas pode levar a um descompasso entre a imagem que projetamos e o nosso eu real. Uma pessoa que se comporta de maneira profissional e eficiente no trabalho pode sentir uma desconexão quando o ambiente exige uma aproximação mais pessoal e íntima, o que pode gerar sentimentos de insegurança e ansiedade. No entanto, essa constante adaptação pode ter um custo. A diferença entre a nossa verdadeira identidade e a persona social pode se tornar um campo fértil para o sofrimento interno, onde o verdadeiro eu se perde na confusão dos papéis que desempenhamos. Por exemplo, um profissional que foca exclusivamente na imagem pública pode negligenciar o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal. Isso nos leva ao próximo estágio, os perigos de se identificar excessivamente com a persona. Cada ambiente social demanda um conjunto específico de comportamentos e atitudes, e é aí que a adaptação social entra em cena. Todos nós usamos diferentes máscaras para nos adequar às circunstâncias, seja no trabalho, em eventos sociais ou em família. Por exemplo, um líder pode exibir uma persona autoritária e decidida no escritório, enquanto em casa pode se mostrar mais relaxado e afetuoso. Essas mudanças são naturais, mas também podem levar a uma sensação de fricção entre o eu real e as várias personas que assumimos. Essas adaptações ajudam a atender às expectativas dos outros e a moldar como somos percebidos. No entanto, a mudança constante de personas pode fazer com que a pessoa se sinta desorientada, como se estivesse sempre atuando sem um eu autêntico. Um exemplo prático é o profissional que se sente exausto após um dia inteiro de interações formais e tenta ser espontâneo em casa, mas se sente incapaz de relaxar devido ao esforço contínuo para manter uma imagem. A capacidade de se adaptar é uma habilidade valiosa, mas deve ser equilibrada com a autenticidade para evitar a perda do eu verdadeiro. Se não for bem gerida, essa adaptação pode levar a um estado de confusão interna, onde as pessoas começam a questionar quem realmente são. Isso nos direciona para o próximo tópico, os perigos de se identificar excessivamente com a persona. Identificar-se excessivamente com a persona pode ser um caminho perigoso. Quando a pessoa se funde com a máscara social, pode enfrentar uma desintegração de sua identidade verdadeira. Imagine alguém que se dedica tanto a manter uma imagem perfeita nas redes sociais que começa a perder o contato com suas verdadeiras paixões e valores. Esse descompasso pode gerar caos interior e desorientação, fazendo com que a pessoa se sinta perdida e desconectada de si mesma. Esse fenômeno ocorre quando a identificação com a persona se torna tão profunda que a pessoa não consegue mais distinguir entre o papel que desempenha e sua verdadeira essência. A ausência de uma conexão genuína consigo mesma pode levar a uma sensação de vazio e uma busca incessante por reconhecimento externo. Um exemplo é o executivo que se vê tão absorvido pelo sucesso profissional que negligencia suas necessidades emocionais e de autoconhecimento, resultando em um vazio existencial. A desintegração da persona pode se manifestar em diferentes estágios, como restauração negativa, ausência ou restauração consciente. Esses estágios podem influenciar a forma como a pessoa busca recuperar a integridade interna e realinhar sua vida com seu eu verdadeiro. Vamos explorar esses estágios mais a fundo no próximo tópico,
Os estágios da pessoa. A jornada da pessoa pode ser marcada por diferentes estágios de identificação e desintegração. No primeiro estágio, a identificação com a persona pode levar a uma restauração negativa, onde a pessoa tenta desesperadamente manter a imagem projetada, mesmo que isso vá contra suas verdadeiras necessidades. Imagine alguém que, ao enfrentar uma crise pessoal, se vê forçado a continuar a manter uma fachada de sucesso, ignorando suas próprias dificuldades. No segundo estágio, a ausência ocorre quando a persona se torna tão opressiva que a pessoa se retira ou se isola, sem conseguir encontrar um equilíbrio entre seu eu verdadeiro e as expectativas externas. Um exemplo é o artista que, após anos de sucesso, se sente tão perdido em seu papel público que se distancia de seus amigos e familiares, resultando em um estado de solidão e confusão. Finalmente, a restauração consciente é o estágio onde a pessoa busca integrar a persona com seu eu verdadeiro, promovendo um autodesenvolvimento genuíno. Esse processo envolve a conscientização e a aceitação das partes de si mesmo que foram reprimidas ou ignoradas. Esse estágio pode levar a um crescimento pessoal profundo, onde a pessoa começa a viver de forma autêntica e alinhada com seus verdadeiros valores. No próximo tópico, discutiremos as consequências de esconder o verdadeiro eu. Esconder o verdadeiro eu atrás da persona pode ter consequências profundas. Quando a pessoa usa uma máscara para ocultar suas vulnerabilidades, cria um espaço fértil para conflitos internos e formação da sombra. A persona, ao servir como uma fachada de segurança e aceitação, pode levar a um acúmulo de emoções e aspectos reprimidos que eventualmente emergem de maneira disfuncional. Por exemplo, alguém que oculta suas inseguranças atrás de uma fachada de autoconfiança pode, com o tempo, desenvolver ansiedade e sentimentos de inadequação. A ocultação de partes verdadeiras de si mesmo pode criar um conflito interno, onde a pessoa se vê dividida entre a imagem que projeta e o seu verdadeiro eu. Esse descompasso pode manifestar-se em comportamentos autodestrutivos ou relacionamentos conflituosos, onde a autenticidade é constantemente sacrificada em favor da aceitação social. Um exemplo disso é alguém que, para ser aceito em um grupo, reprime suas verdadeiras opiniões e interesses, resultando em uma sensação de alienação e desconexão. Além disso, o uso contínuo de persona para esconder aspectos autênticos pode contribuir para o desenvolvimento da sombra, um conceito que abordaremos mais adiante. A sombra representa aqueles aspectos de nós mesmos que preferimos ignorar ou esconder, e seu impacto pode ser devastador se não enfrentarmos esses elementos. Isso nos prepara para explorar o próximo tópico: a sombra e sua influência em nosso comportamento. A sombra é o lado oculto e muitas vezes sombrio da nossa personalidade. Resultante de aspectos reprimidos ou não aceitos, ela pode influenciar nosso comportamento de maneiras sutis e às vezes destrutivas. Ao ignorarmos ou negarmos essas partes de nós mesmos, elas não desaparecem, em vez disso ficam escondidas, aguardando a oportunidade para se manifestar. Por exemplo, alguém que reprime sentimentos de raiva pode, eventualmente, expressar essa raiva de forma explosiva em momentos inesperados, prejudicando relacionamentos e causando conflitos. A sombra é uma parte integral da nossa psique que pode se manifestar em comportamentos que não compreendemos plenamente. Quando não reconhecemos ou enfrentamos esses aspectos ocultos, eles podem exercer uma influência negativa sobre nossas ações e decisões. Um exemplo disso é um líder que, ao não lidar com suas inseguranças, pode desenvolver comportamentos autoritários e controladores, prejudicando sua capacidade de liderar de maneira eficaz e colaborativa. Enfrentar e integrar a sombra é um passo crucial no processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Ao reconhecer e aceitar essas partes ocultas, podemos trabalhar para transformá-las e utilizá-las para um crescimento mais profundo. Esse processo nos leva ao próximo tópico: como a persona pode impactar nossa função profissional e desenvolvimento psicológico. No ambiente de trabalho, a persona muitas vezes assume um papel central, moldando a forma como nos apresentamos e interagimos com os outros. Profissionais podem se identificar tão profundamente com seus papéis que acabam reprimindo aspectos de sua individualidade, impactando seu desenvolvimento psicológico e pessoal. Por exemplo, um executivo que adota uma persona de perfeição e eficiência pode sacrificar sua autenticidade e criatividade, resultando em um burnout e uma desconexão de suas verdadeiras paixões. A identificação excessiva com a persona profissional pode levar a uma perda de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.
Alguém que se empenha em manter uma imagem impecável no trabalho pode encontrar dificuldades em relaxar ou ser genuíno fora do escritório, afetando suas relações pessoais e seu bem-estar mental. Esse descompasso pode criar um ciclo de estresse e insatisfação, onde o profissional se sente preso a uma imagem que não reflete sua verdadeira essência. Reconhecer e integrar a persona profissional com a identidade pessoal é essencial para um desenvolvimento equilibrado e saudável. Essa integração permite que a pessoa mantenha sua autenticidade e criatividade, contribuindo para um ambiente de trabalho mais satisfatório e uma vida pessoal mais gratificante. O próximo tópico abordará o processo de individuação e como ele ajuda a descobrir o verdadeiro eu. O processo de individuação é a jornada de autodescoberta e integração do verdadeiro eu. Envolve trazer à consciência aspectos inconscientes da psique, integrando-os na identidade do indivíduo. Esse processo é crucial para alcançar um estado de autenticidade e realização pessoal. Por exemplo, alguém que sempre se sentiu desconectado de suas verdadeiras paixões pode começar a reconhecer esses sentimentos reprimidos e começar a incorporá-los em sua vida, resultando em um crescimento pessoal e profissional significativo. A individuação é um caminho que leva ao autoconhecimento profundo, permitindo que a pessoa se aproxime do eu verdadeiro e vivencie uma vida mais plena. Ao enfrentar e aceitar as partes desconhecidas de si mesmo, a pessoa pode superar limitações e conflitos internos. Um exemplo prático seria um indivíduo que, após explorar suas motivações inconscientes, descobre uma paixão por uma carreira diferente e decide fazer a transição para algo mais alinhado com seus valores pessoais. O desafio da individuação muitas vezes é a persona que usamos para nos adaptar às expectativas sociais. A integração dessas partes inconscientes à consciência ajuda a criar uma identidade mais coesa e autêntica. No próximo tópico, discutiremos o modelo psique de Jung e como ele divide a psique em consciente e inconsciente. O modelo de psique de Jung divide a mente em duas partes principais, o consciente e o inconsciente. A persona faz parte do inconsciente coletivo, representando um segmento da psique que é compartilhado por todos os seres humanos. Essa divisão ajuda a entender como aspectos da psique, muitas vezes escondidos, influenciam o comportamento e a percepção do mundo. Por exemplo, alguém pode ter uma persona de confiança e segurança que contrasta com sentimentos de insegurança que não são imediatamente visíveis, mas que afetam sua vida de forma significativa. O inconsciente coletivo contém arquétipos e experiências compartilhadas que moldam nossas respostas e comportamentos. A persona é uma dessas manifestações, uma máscara social criada para facilitar a interação e aceitação em diferentes contextos. Um exemplo disso é um estudante que, ao adotar uma persona de estudante exemplar para ganhar a aprovação de seus professores e colegas, pode esconder suas verdadeiras dificuldades e inseguranças sobre o aprendizado. Entender o modelo de psique de Jung e como a persona se encaixa no inconsciente coletivo é essencial para uma verdadeira individuação e autoconhecimento. A consciência desses elementos permite uma integração mais completa da identidade pessoal e um desenvolvimento psicológico mais saudável. O próximo tópico explorará como a máscara social pode impactar a verdadeira individuação. Máscara da psique coletiva. A persona, enquanto uma máscara social, atua como um compromisso entre o indivíduo e a sociedade. Ela facilita a integração nas interações sociais, mas também pode ser um obstáculo à verdadeira individuação. Essa máscara social é criada para atender às expectativas culturais e sociais, muitas vezes em detrimento da autenticidade pessoal. Por exemplo, alguém pode adotar um comportamento que é amplamente aceito em seu círculo social, mas que não reflete sua verdadeira personalidade ou valores. A máscara da psique coletiva pode se tornar um obstáculo significativo para a individuação, pois, ao nos conformarmos com as expectativas externas, podemos perder o contato com nossa essência interior. Um exemplo prático é um profissional que, para ser aceito em seu ambiente de trabalho, adota um conjunto de comportamentos e valores que não ressoam com seus interesses pessoais, resultando em uma sensação de desconexão e insatisfação. Reconhecer e lidar com a máscara da psique coletiva é um passo vital para encontrar um equilíbrio entre a aceitação social e a autenticidade pessoal. Ao integrar a persona com nosso verdadeiro eu, podemos alcançar um estado de realização mais profundo e genuíno.
Com isso, fechamos o ciclo da discussão sobre a máscara social e o verdadeiro eu. Agora que você mergulhou no mundo da persona e da verdadeira identidade, é hora de agir. Pergunte-se: quanto da sua verdadeira essência está escondida atrás das máscaras que usa? Quais são as partes de você que você tem evitado confrontar? É essencial começar a remover essas camadas e permitir que seu eu verdadeiro brilhe. Experimente ser mais autêntico em suas interações diárias e observe como isso transforma sua vida e seus relacionamentos. Se você encontrou valor neste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Junte-se a nós nessa jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Você está pronto para dar o próximo passo rumo à sua verdadeira essência?